a visão budista sobre Deus. Como foi criado o universo? Esta é a pergunta que a humanidade realiza através dos tempos. O cristianismo é uma religião teísta, ou seja, que se baseia na existência de Deus. A deidade é considerada como a criadora de todos os mundos. Por esta razão, o método utilizado pelo cristianismo, como em todas as religiões teístas, é um método dedutivo. Todas as concepções originam-se necessariamente da fonte una, e todas as deduções são feitas de cima para baixo até alcançar o mundo físico e a humanidade. O budismo, ao contrário, é uma religião não teísta. Então podem nos perguntar, mas como o budismo pode ser uma religião se não admite a existência de Deus, já que a palavra religião origina-se do termo latino religare, que significa ligar o homem de volta à sua fonte? Essa é uma questão complexa. Podemos adiantar que Buda teve boas razões para estabelecer toda a sua doutrina, com uma visão totalmente diferente das religiões tradicionais. Em vez de iniciar seu sistema com uma concepção filosófica sobre a origem de toda a manifestação, em outras palavras, Deus, Buda usou como sua premissa básica a observação da realidade da vida dos seres humanos e da existência dos 4 sofrimentos. Com base nessa constatação, ele estabeleceu seus ensinamentos de baixo para cima. São os estados de vida que permeiam a vida dos budistas. Observamos que os primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis, formaram a base das 3 principais tradições religiosas do Ocidente: judaísmo, cristianismo e islamismo. Eles nos relatam a história da criação, onde Deus criou o universo e tudo o que existe nele, incluindo a terra, o céu, a luz, as plantas e os animais em 6 dias, descansando no 7º. Ele criou o primeiro casal, homem e mulher, Adão e Eva, que moravam no Jardim do Éden. Também nesses capítulos são citadas as histórias de Noé, entre outras. Dentro desses encontram-se também os mitos da criação e a ideia tomada dos ensinamentos do zoroastrismo, particularmente a profecia de um redentor ou salvador. Numa pesquisa recente, informa que no Brasil, 88% da população declarou acreditar em Deus. Existem tantas versões de Deus, assim como pessoas que acreditam nessas versões, já que o conceito de Deus nunca tem sido algo estático, como escreve Karen Armstrong no livro Uma História de Deus. Porém, parece que criar deuses é algo que os seres humanos sempre têm feito. Quando uma ideia de Deus deixa de funcionar, simplesmente é substituída. Estas ideias desaparecem tranquilamente e sem grandes estardalhaços, tal e como aconteceu com a ideia do Deus do firmamento. Em nossos tempos atuais, muitas pessoas diriam que o Deus adorado durante séculos por judeus, cristãos e muçulmanos tornou-se tão distante como o Deus do firmamento. E Armstrong conclui: os seres humanos não podem resistir ao vácuo e à desolação, e preencherão esse vácuo com a criação de um novo foco para dar sentido às coisas. Os ídolos do fundamentalismo não são bons substitutos para Deus. Se devemos criar uma vibrante nova fé para o século XXI, talvez deveríamos ponderar a história de Deus para extrair algumas lições e alguns alertas. Quando as pessoas desejam conhecer a filosofia budista, nos perguntam se acreditamos em Deus. Respondemos com a nossa própria pergunta, mas a que Deus se refere? São inúmeros deuses descritos no decorrer dos tempos, como por exemplo, o Deus do Velho Testamento, o Deus de Agostinho da Igreja Cristã Primitiva, o Deus de Michelangelo, um Deus pessoal como pintado no teto da Capela Sistina, ou o Deus onipotente, que alguns teólogos acreditam morreu em Auschwitz. Com o rápido avanço no conhecimento científico sobre o universo, se torna aparente que Deus já não está lá em cima e nem lá fora. Segundo John Shelby Spong, bispo episcopal e autor do livro de Por que o cristianismo tem que mudar ou morre, o resultado disso é que dezenas de milhões de pessoas são crentes no exílio, que têm perdido o contato com essas imagens de Deus, como são ensinadas desde os púlpitos tradicionais,
Porém, esses mesmos crentes não estão preparados para abandonar o conceito de Deus em sua totalidade. Há quem acredite que nesta era pós-moderna, uma nova visão de Deus estará surgindo. Esta visão deixa para trás as imagens do teísta, histórico externo Deus das alturas, e a substitui por imagens com uma profundidade interna de um Deus que não está lá fora, mas que é parte integrante e fundamental de nós. Alguns teólogos cristãos modernos interpretam Deus não como um aspecto humano, mas sim como uma lei imaterial e universal que influencia os fenômenos em todo o universo. Esta visão assemelha-se com os conceitos budistas e o fato de ter se desenvolvido indica que pode ter alguma ligação entre estes dois ensinamentos. Esta visão aguarda para ser provada objetivamente. Mas a semelhança entre estas duas religiões é importante. Por exemplo, o reino de Deus é surpreendentemente similar à descrição do paraíso ocidental que vemos nos ensinos Mahayanas provisórios expostos antes do Sutra do Lótus. Além disso, os ensinos e mandamentos cristãos parecem descrever o modo de como o Bodhisattva ocidental deve viver. Esta é uma perspectiva muito consistente com o conceito budista da lei mística. A lei mística é a verdade máxima que impregna todos os fenômenos do universo, e não é um ser personificado. Os seres humanos e esta lei máxima são supremamente inseparáveis. Não existe brecha alguma entre os seres humanos e esta ideia de Deus como uma lei mística. Lei mística é o nome que damos a esta lei de causalidade subjacente, que opera eternamente através do universo inteiro. Quando as condições são propícias, surgem planetas. Quando as condições são adequadas, a vida evolui. O oceano gera ondas, o universo gera vida. A vida evolui para o despertar e a iluminação. Esta verdade eterna e inalterável que reside dentro de nós é a fonte onde podemos obter a sabedoria benevolente que concorde com as circunstâncias cambiantes, assim como conquistar a coragem e confiança para viver de acordo com essa sabedoria. É mística e não mágica, já que a totalidade desta lei está além da consciência humana e os esforços por enquadrá-la em forma humana somente a restringe e a limita. É uma lei porque é manifestadamente verificável nas vidas cotidianas de cada pessoa. Esta realidade, verdade e pureza máxima existem nas profundezas de cada ser humano. Por isso, nós, budistas, consideramos que toda pessoa é sagrada e está igualmente dotada com o potencial de atingir a iluminação e ser maravilhosamente feliz. Não existe aquela coisa como nós aqui e eles lá, nem tampouco os fiéis e os incrédulos. Todos somos filhos e filhas de Deus, entidades da lei mística. Enquanto outros olham para o céu, Buda olhou para dentro e encontrou a inestimável joia, o potencial humano. Reconheceu que nós também somos feitos da matéria-prima divina da qual é feito o universo. Certamente haverá muitas pessoas que irão discordar desta maneira de compreender Deus. Tudo bem, mas também haverá muitos para os quais isto repercutirá. Gente que encontrará uma visão real, que deixou de aceitar as versões iniciais de Deus, que tem começado a conceber o universo de forma diferente e que o conceito de Deus como lei mística se equipara com o entendimento que tem alcançado por conta própria. Descobrirão ainda que podem testemunhá-lo de maneira muito precisa em nosso ser espiritual. A lei mística pode preencher o vácuo com a forma de Deus. O potencial para a vida iluminada existe na própria essência do universo. É uma lei mística natural. Dado que o ritmo universal apoia a vida, podemos descrever a natureza do universo como benevolente. Há os que dão a esta capacidade inerente criadora para construir o mundo, ao potencial de gerar o universo, o nome de Deus. Nós chamamos de lei mística do Nam-myoho Renge-kyo. Portanto, acreditamos em Deus? Segundo a maioria das definições tradicionais, não. Mas
na visão atual de como um número crescente de cristãos conceitua Deus, acreditamos que sim. Nosso nome para Deus é Nam-myoho Renge-kyo, a lei mística. Acreditamos que existe tanto aqui dentro como lá fora, e que esta luz interior pode brilhar de dentro para fora quando nos conscientizamos dela e lhe abrimos o nosso coração através do ato da recitação do mantra Nam-myoho Renge-kyo. Para aqueles que estão chegando agora, conhecer o budismo, podemos indagar: se você compreende que tudo depende de si mesmo, que é você que constrói sua felicidade, se esta compreensão é Deus para você, então você já é budista. O budismo não nega as convicções religiosas pelas quais sempre conduzimos nossa vida até então. Pode-se dizer que até hoje possuímos uma potente lanterna que veio iluminando muito bem o nosso caminho. Conhecer o budismo e praticar a verdade por ele exposta seria como a luz do sol num dia de céu límpido. Não somente alguns passos à nossa frente, mas inúmeros caminhos de desenvolvimento se iluminam em vastos horizontes, como nunca poderíamos imaginar. Isto é budismo, o caminho direto para a nossa felicidade. Existem outros caminhos? Pode ser que sim. Eles podem satisfazer muito bem muitos aspectos e questões que consideramos importantes. No entanto, o budismo é pleno, pois abrange tudo. Sendo pleno, jamais haverá impasses ou becos sem saída. Tudo encontrará lógica dentro do budismo, mesmo aquilo que o homem ainda não descobriu. Todas as descobertas científicas, filosóficas e espirituais comprovam sempre em absoluto a verdade exposta no budismo. E individualmente, sempre nos surpreendemos com aquilo que o budismo nos faz descobrir, a felicidade de viver cada dia com a convicção de que tudo pode ser superado. Todo o universo é regido por esta grandiosa lei mística de causa e efeito, que dita que tudo o que somos é resultado do que nós próprios plantamos. Ignorar a lei de causa e efeito acaba nos conduzindo por um modo inconsequente de ver as coisas. A lei de causa e efeito age não somente na nossa existência presente, mas aplica-se também a todas as nossas existências passadas e às existências futuras. No Sutra Shinjunkan consta: se deseja conhecer as causas do passado, olhe os efeitos no presente. Se quiser saber como será o resultado no futuro, analise as causas do presente. Com base na lei mística e na prática da fé, todas as nossas ações, palavras e pensamentos se direcionam positivamente. O estado de Buda é inerente a todas as pessoas e representa toda a força da vida e do universo contida em todos nós. A prática da fé dentro do budismo de Nichiren Daishonin, composta pela leitura diária da liturgia, o Gongyo, e da recitação do mantra Nam-myoho Renge-kyo, o Daimoku, é a sincera dedicação nas atividades de propagação, é a que nos abre os olhos para esta verdade. Nos permite observar a correta interpretação e aplicação da força da lei mística, manifestando o estado de Buda na realidade do nosso dia a dia. Vemos então que a prática da fé é pura ação, pois, pela lei de causa e efeito, ação é causa que gera o efeito. Com base na lei mística, todas as nossas ações, palavras e pensamentos geram os efeitos da revolução humana da nossa vida. Conclui-se, portanto, que tudo depende de si mesmo.